saúde.
Vamos lá, gente. Vamos terminar esse processo. Eu vou passar o videozinho dos fundamentos e aí a gente acaba, tá bom? Só para a gente ficar no processo certinho. Vamos lá. Unidade 4, Esportes Coletivos. Aula 10.2, conteúdo: Fundamentos do futebol. Habilidade: identificar os fundamentos do futebol. Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Vamos agora continuar a nossa aula de hoje falando sobre outro esporte coletivo, ou seja, aqueles que são jogados em equipe. Os esportes coletivos são ótimos para trabalhar a resistência cardiorrespiratória, para trabalhar várias capacidades físicas como agilidade, velocidade, força, resistência, mas eles trabalham algo que só existe nessas modalidades, que não existem outras, como os esportes individuais, que são as estratégias e as táticas, ou seja, você ter a habilidade de trabalhar em equipe. E nós começamos a aula de hoje falando sobre um desses esportes coletivos, que tem também esse trabalho muito minucioso de jogada em equipe, certo? Então, todos esses esportes coletivos que nós vamos começar vendo nessa unidade 4, vão misturar todas essas qualidades físicas e principalmente essa habilidade de trabalhar em equipe, que inclusive você pode também levar para a sua vida como um todo. Então vamos relembrar os principais pontos falados aí na primeira aula. Então foi falado sobre o voleibol. Voleibol, que é um dos esportes coletivos, mas ele não é um esporte de invasão, tá? Por quê? Porque no voleibol nós vimos que é jogado uma equipe de 6 jogadores de um lado e outros 6 jogadores do outro, separados por uma rede que fica bem no meio da quadra de voleibol. O objetivo do voleibol é fazer com que a bola caia no chão do lado adversário. Então, toda vez que os jogadores eles jogam a bola para cima, ela tem que cair do outro lado no chão. Se tocar o chão do lado adversário, é ponto para a equipe atacante. Porém, os adversários, não vão deixar. Eles vão tentar fazer de tudo para impedir. E como é que se usa as técnicas do voleibol para impedir que a bola caia no chão? É daí que vem os fundamentos. Então, os fundamentos do voleibol estão relacionados aos 4 tipos de movimentos. Vamos ver eles aí. Nós temos a recepção. A recepção é nada mais, nada menos que o popularmente chamado de toque, né? Então, os defensores, aqueles que estão recebendo a bola que passa por cima da rede, por isso o nome recepção, eles vão tentar levantar essa bola para continuar a jogada. Então, para isso, eles vão fazer o movimento da recepção, geralmente utilizando as 2 mãos de baixo para cima, reunidas, né, com os polegares. Então, vai tocar a bola para cima.
não pode segurar a bola. Não, vamos ver eles aí. Nós temos a recepção, que fica bem no meio da quadra de voleibol. Um pouquinho, a gente entrou errado aqui, aguenta aí. O momento que ela está começando. Espécie amazônica. No ar, a nossa segunda aula falando sobre um esporte que é a paixão nacional, né? Que todos no Brasil parece que nascem já gostando ou pelo menos sabendo jogar, né? Parece que é uma coisa assim que todo brasileiro sabe o que significa esse jogo, que é o futebol. Então, para iniciarmos nossa aula, vamos ver o desafio de hoje. Uma das mais polêmicas marcações do futebol é o impedimento, o qual foi criado no ano de 1866 e alterado várias vezes desde então. De acordo com as regras de hoje, o que é considerado um impedimento? Quem sabe responde lá na nossa interatividade final. Então, quero ver se vocês realmente estão aí bem afinados com relação ao futebol, hein, pessoal? Eu fiquei sabendo que no interior o pessoal joga bastante futebol, né? Inclusive as mulheres aí dominam o futebol no interior. Aqui na capital também está começando a crescer cada vez mais aí o futebol feminino, de forma que hoje é um dos polos de maior prestigiação do futebol feminino. Aqui a Arena da Amazônia é onde acontecem as principais disputas, né, dos campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais de futebol feminino. Então, pessoal, pegando esse gancho aí do nosso desafio, vamos aprender algumas características principais do futebol, começando pela história, a história desse jogo tão interessante e também tão cheio de regras, né? O futebol é um esporte com muitas regras e isso tem um porquê, que a gente vai ver agora aqui na história. Bom, há registros muito antigos de várias civilizações antigas que foi encontrado formas parecidas de jogar futebol, ou pelo menos alguma forma de brincadeira, de jogo com bola. Então, chineses, japoneses, italianos, os gregos antigos, né, os helenos, persas, maias e incas, aqui na América do Sul,
e muitos outros povos já jogavam algum tipo de jogo de bola em tempos muito distantes, certo? Então, muitos povos já tinham essa ideia do quanto que é divertido jogar, fazer algum tipo de brincadeira utilizando uma bola. Lógico que nas épocas antigas, na época dessas civilizações, não existiam a bola de borracha como as que tem hoje. Então, para isso, geralmente eles utilizavam uma espécie de bola feita com couro de animais, ou então feito com a pele do estômago, da bexiga de um boi, alguma espécie de animal, onde eles ali preenchiam de alguma coisa, ou água, ou restos de couro também, para poder encher e assim ter aquele volume de bola. Há registros em algumas culturas maias, incas, inclusive em tribos indígenas daqui da Amazônia e do restante do Brasil, há registros de bolas feitas de látex, né? Principalmente aqui no Brasil, aqui na América do Sul, tribos indígenas já foram encontradas jogando uma espécie de brincadeira com bola feita de látex. Por quê? Porque a seringueira, da onde é extraída a matéria-prima da borracha, é uma espécie amazônica e que era muito abundante aqui na nossa região. Então, esses povos, eles já conheciam as técnicas de preparar bolas feitas de látex. Então, veja que interessante. Foi aí, então, que os ingleses vieram aqui para o Brasil e aí construíram toda aquela economia voltada para a produção do látex, né? Da onde surgiu aí o período da borracha, que engrandeceu a nossa região, a nossa capital Manaus e muitas outras capitais que se beneficiaram com esse dinheiro, né? Então, vejam só como que está tudo entrelaçado aí, essa história, né? Tanto do futebol quanto da história do mundo inteiro e também do Brasil. Então, muitos povos já tinham uma espécie de brincadeiras. Vamos aí conhecer algumas delas, começando pelos gregos. Os gregos antigos já tinham uma forma de brincar com bola, que era chamado de episcuros, certo? Então, o episcuros era uma espécie de brincadeira parecida com a embaixadinha. Eles usavam uma bola feita de couro de bode, de cabra ou até mesmo de boi. Eles pegavam esse couro, costuravam e enchiam de algumas coisas dentro para poder dar o volume. Não tinha como cerar, né? Porque essa não era uma bola hermeticamente fechada, então não tinha como segurar ar dentro. Então eles utilizavam outros materiais para colocar dentro dela, ela ganhar volume, consequentemente ela era um pouco mais pesada. Aí, essa brincadeira aqui da Grécia Antiga, o episcuros, tinha como principal fundamento ficar tocando a bola para cima com alguma parte do corpo, sem deixar ela cair no chão. Quem deixasse cair no chão, perdia, passava a vez, né? E isso era uma espécie de jogo passado de geração em geração. Então, você vê aqui um adulto, né, brincando, demonstrando esse jogo para uma criança, certo? Que possivelmente estava ali aprendendo sobre habilidades, uma vez que os gregos antigos, eles misturavam, né, a parte do treinamento físico com lutas, com preparamento para a guerra, para se tornarem soldados. Então, essa brincadeira era uma forma de despertar a agilidade, despertar a noção espacial, despertar a consciência corporal, certo? Então, era uma forma também de preparar para atividades mais fortes que viriam depois, para o preparamento militar, né? Uma vez que eles começavam desde pequeno, os gregos antigos começavam desde criança a serem preparados para serem guerreiros. Então, esse é um registro das brincadeiras com bola da Grécia Antiga, chamada episcuros. Saindo um pouco ali da Europa e vindo para cá, para as Américas, mais especificamente América do Sul, ali por volta do Peru, foi encontrado
inclusive registrado pelos europeus, né, os espanhóis, quando chegaram ali naquela região próxima ali do Peru, Venezuela, que eles se depararam com a civilização inca, eles puderam observar um pouco da cultura deles. E aí foi registrado o seguinte, que eles tinham uma espécie de jogo muito popular ali na civilização deles, na sociedade deles. Esse jogo era o seguinte, havia uma bola feita também de couro, e aí era dividido uma equipe que ficava de um lado dessa área aqui, ó, toda murada, né? Ela era toda feita cercada de muros, né? Era um muro bem alto e as arquibancadas ficavam altas, as pessoas lá em cima, ó, ficavam observando de cima o jogo. E aí nessa área aqui central, bastante retangular e comprida, era onde ficava distribuídas as duas equipes, uma do lado de lá e outra do lado de cá. E aí o objetivo era você conseguir fazer com que a bola de couro passasse por dentro dessa argola que ficava aqui no alto da parede, ó. Dá para ver uma argola com um buraco no meio, certo? Uma pedra furada no meio. E aí então tinha que passar a bola por dentro dessa argola de pedra. Só que, para isso, eles não poderiam utilizar as mãos, não podiam utilizar os pés. Eles só podiam tocar a bola com o quadril. Então, o tempo todo era jogado com o quadril, dando uma quadrilzada mesmo na bola, né? Então, veja que interessante. Alguns momentos era possível utilizar a cabeça, né, para levantar a bola, se ela estivesse muito baixa, aí fazer um peixinho e levantava com a cabeça, mas não podia segurar, não podia chutar a bola, era principalmente o quadril que eles tinham que impulsionar a bola. Detalhe para a seguinte regra desse jogo: quem perdia esse jogo era sacrificado. Então, os jogadores que perdiam esse jogo eram sacrificados. Por que isso? Porque tudo para eles era ligado à religião, era ligado às crenças, ao lado místico da cultura deles. Então, esse jogo era uma forma também que eles praticavam para agradar aos deuses. Então, consequentemente, nada mais justo, dentro da cultura deles, de oferecer para os deuses a carne, o sangue dos que perderam, certo? Então, havia esse lado aí dentro da cultura dos incas, neste jogo muito interessante. Já passando de novo, saindo daqui da América, indo para outro continente, nas culturas milenares lá da China, foi encontrado também registros de um jogo de bola feito também com couro, certo? E aí, esse jogo era parecido também com o Epicurus, parecido com uma embaixadinha. Essa imagem aqui, essa foto, é uma foto atual. Dá para ver, lógico, né, que é uma foto atual, mas essas pessoas estão representando como esse jogo era feito há milhares de anos atrás, certo? Há milhares de anos atrás, há séculos atrás, quando a China ainda era um império em formação, dividido entre vários reinos. Então, uma coisa que era comum entre esses vários reinos ali do território da China era o jogo chamado Tsu-Tsu. Então, o Tsu-Tsu tinha como finalidade chutar a bola para cima, não podia deixar a bola cair no chão. Então, eles tinham que chutar com a bola, com os pés, utilizando alguma parte do corpo, com a cabeça, certo? Então, eles faziam como se fosse a embaixadinha misturado com o famoso jogo do peru, né? Tem os outros ali que ficam tentando roubar a bola e tem os colegas da equipe que ficam tentando ajudar, né, o que está com a bola. Só que eles não podiam deixar a bola cair no chão, porque senão ia para a posse da equipe contrária, certo? Então era um jogo bastante divertido. E aí essas roupas aqui tem essa característica
porque era um jogo feito pela nobreza, né? A casta da sociedade, aqueles que eram os ricos, ou o pessoal que vivia ali nos palácios, nos palacetes. Então era um jogo para entreter a classe nobre da China antiga. Tá? Então esse é o Tsu-Tsu. Muito bem, então essas várias culturas, uma vez, foi acabando se reunindo, né? Vários elementos foram se reunindo de acordo com as grandes navegações, todos aqueles movimentos que houveram aí na era moderna, e que aí houve vários encontros de culturas. Esse encontro de cultura acabou então fazendo com que se organizasse um jogo, começou a ser padronizado lá na Europa. Esse jogo foi chamado de Cálcio. Então, na Itália, praticava-se um jogo chamado Cálcio, composto de 2 times com 27 jogadores cada lado. E era permitido qualquer tipo de agressão física para conseguir levar uma bola de couro até as traves localizadas no fundo do campo adversário. Foi na Inglaterra, em 1863, que o futebol realmente começou a tomar forma. Então, antes desse último parágrafo, observem esta imagem. Essa imagem aí, que vocês estão vendo na cartela, também é uma imagem atual, lógico, mas está sendo representada, né? Estão representando aí como era jogado naquela época antiga, lá por volta do ano de 1800, né? Século XIX. Então, o Cálcio era esse jogo bretão, né? Jogado ali na região da Inglaterra, da França. E esse jogo tinha como característica algumas coisas parecidas com o futebol de hoje, principalmente com a regra de ter que levar a bola até o final do campo adversário. Só que no Cálcio não havia muitas regras. O objetivo era simples: você tinha que levar a bola até o meio da trave que ficava do outro lado do campo adversário, não importa como levasse. Então, para isso, os jogadores poderiam pegar com as mãos essa bola, sair correndo com a bola embaixo do braço, podiam sair chutando, podia um segurar a bola e o restante dos colegas da equipe vir junto e derrubando todo mundo que viesse na frente, né? Então, era permitido todo tipo de agressão física. Para recuperar a bola, o pessoal entrava mesmo com a pancadaria, né? Utilizava soco, chute, golpes, arremesso, todo mundo caía junto em cima do sujeito que estava com a bola. Então havia muitas fatalidades também nesse jogo, né? Então era uma espécie de jogo que lá naquela época não praticavam mulheres, eram apenas homens, e eles utilizavam essa prática como um subterfúgio para escoar a agressividade deles. Então, às vezes, o time azul, por exemplo, tinha alguma rixa com alguém do time vermelho. E aí, lá no futebol, no Cálcio, eles aproveitavam para extravasar essa rivalidade, né? Então, aproveitavam mesmo para tacar agressão física no outro, certo? Então, era um jogo muito violento, a tal ponto que na Itália, que foi onde começou a ser praticado mais popularmente esse jogo, na Itália daquela época, as autoridades chegaram a proibir mesmo, na lei, a prática do Cálcio. Quem praticasse ia ser preso, quem fosse encontrado praticando Cálcio ia ser preso. Mas aí, era um esporte também que ganhou assim a popularidade tão grande que as pessoas, mesmo sendo clandestino, mesmo sendo fora da lei, elas davam um jeito de praticar, né? Às vezes de madrugada ou em campos bem distantes, elas davam um jeito de praticar aquilo, porque gostavam também da sensação de brincar com a bola, né? Mas aí, então, alguém pensou o seguinte: bom,
é um esporte legal, é um esporte que as pessoas também se divertem. Mas como é que a gente pode, então, fazer com que esse jogo fique menos agressivo e fique melhor de ser jogado, vire um esporte mesmo? Aí, então, é que começaram, né, algumas pessoas reunidas, alguns amantes desse jogo, começaram a criar regras. Vamos colocar regras. Não pode bater no adversário. Se bater, vai ser falta. Se bater 2 vezes, é expulso. Não pode chutar a canela do adversário. Não pode dar rasteira. Não pode pegar com as mãos. Aí começou a ter uma certa divergência. Haviam alguns que queriam que fosse continuado a jogar com as mãos, né? Pegar com as mãos e sair correndo. E tinha outros que achavam que tinha que ser jogado somente com os pés. E aí, nessa divisão, é que foi criado, então, de um lado, o futebol society, que é o futebol que a gente conhece hoje, organizado pela FIFA, e do outro lado, o rugby, que é uma espécie de irmão do futebol, só que jogado com as mãos, tá? Bom, e aí essa divisão onde foi criado o futebol, como conhecemos hoje, na Inglaterra, foi no ano de 1863. Veja só quanto tempo o futebol existe, não é mesmo? E assim nasceu o nosso tão amado futebol. Ao longo do tempo, muitas outras regras foram modificadas, outras acrescentadas, de tal forma que nós vamos ver os fundamentos principais, tais quais eles são hoje. Então vamos ver as habilidades específicas do futebol. Nós temos a finalização. Finalização é talvez a habilidade mais importante do futebol, porque é aquela habilidade de chutar a bola em direção ao gol. Então, quando você chuta a bola em direção ao gol, você está fazendo uma finalização. Para isso é necessário treinar a pontaria, né? É necessário treinar essa precisão do movimento. Depois da finalização, nós temos o passe. O passe, pessoal, é um movimento característico dos jogos de equipe, dos jogos coletivos. Todo jogo coletivo vai ter esse movimento tão importante, o passe. No caso do futebol, o passe é o ato de chutar a bola para o jogador da equipe. É o famoso toque, né? Tocar a bola para o jogador da equipe. Sem o passe, não tem como ter jogo de equipe, pessoal. O sujeito que não passa, o jogador que não gosta de passar a bola, é o famoso delegado, né? Ele só quer jogar ele sozinho, só ele quer brilhar no grupo. E as chances de fazer a sua equipe fracassar são maiores. Então, para uma equipe ter sucesso, é preciso ter um jogo de passe muito bom. Depois do passe, nós temos o controle de bola. Controle de bola é o ato de manipular a bola usando os pés, a perna ou o peito. Tá? Então, no futebol, não é possível controlar a bola utilizando o braço. Isso é penalidade. Então, só pode no peito, tá? Um pouquinho aqui no ombro, desde que não pegue nessa região abaixo da articulação, barriga, né? Abaixo do quadril, qualquer parte do corpo e cabeça. Fora qualquer parte do braço, não pode utilizar os braços, tá? O controle de bola é o que vai definir a posse de bola para a sua equipe. Então, saber, por exemplo, numa bola que vem alta, saber receber a bola, né, trazer ela para o chão, mantendo ela próxima do corpo, é uma habilidade muito importante de controlar a bola. Depois nós temos a condução. A condução é o ato de deslocar-se no campo sem perder a posse de bola. Então, vocês já observaram que jogador profissional e um sujeito que tem uma ótima habilidade de condução, ele sabe jogar, né? Ele sabe se deslocar no campo sem ter que ficar olhando para a bola. Os iniciantes, principalmente as crianças, né? Se você observar a criança jogando bola, ela joga o tempo todo olhando para a bola, não sabe nem para onde está indo, mas ela está chutando a bola o tempo todo olhando para o chão. Isso é uma característica de falta de habilidade de condução. Então, por isso que nos treinos de futebol, uma das coisas que se faz
é treinar a condução. O sujeito fica com a bola nos pés e vai tentando se desviar dos cones, se desviar dos colegas, sem olhar para baixo. O tempo todo olhando para frente. Por quê? Para ele poder ter a visão de campo, poder ter as visões laterais, onde é que estão os colegas da equipe, onde é que estão os adversários. Então, conduzir também é uma habilidade muito importante. Desarme é a próxima habilidade do futebol. Tirar a bola da posse do adversário. Esse é o significado do desarme. Saber desarmar é importante para não causar falta. Hoje em dia tem jogador, inclusive profissional, que não sabe treinar muito bem desarme e quer tirar a bola de todo jeito, inclusive causando acidente no adversário. Isso é antiético, pessoal. E tem muita gente ainda que também tenta fazer o desarme e fingir, falta. Isso daí é totalmente antidesportivo. Eu não vejo isso como algo legal. Legal mesmo é quando o jogador ele sabe fazer o desarme sem necessariamente tocar no adversário ou sem causar falta, porque às vezes é necessário tocar um pouco, fica naquela disputa, mas sem burlar as regras do futebol. Depois nós temos o drible. O drible é a habilidade de fazer finta, enganar o adversário, desmontar a defesa. A famosa embaixadinha, é um drible no futebol, tá? Porque tem outros esportes que usam drible, mas o significado é outra coisa. No futebol, o drible significa finta, significa ludibriar o adversário, aquela jogadinha que parece que vai jogar para um lado, joga para o outro e assim vai. Isso é drible. Depois nós temos o lançamento e cruzamento. Quem sabe a diferença? Lançamento e cruzamento. Olha lá, todos os dois são chute longo no campo, tá? O que vai diferenciar um do outro é o seguinte: o lançamento, ele é feito dentro de uma metade do campo. Então, por exemplo, quando você vai cobrar um escanteio, ou então vai colocar de novo a bola para dentro, a bola que saiu, vai colocar para dentro do campo novamente, e aí você faz um lançamento. A bola ela vai numa trajetória mais longe. Já o cruzamento é quando você chuta a bola e ela cruza de um lado do campo para o outro. Essa é a diferença. Então, o cruzamento é um chute muito mais longo, porque ele atravessa de um lado do campo para o outro. E o lançamento não, ele acontece numa metade do campo. Depois nós temos o cabeceio. O cabeceio é a habilidade de usar a cabeça para impulsionar a bola para cima. E muitas vezes essa habilidade aqui garante também uma finalização, ou seja, um gol. Então, saber utilizar a cabeça, tanto no caso de quem está defendendo, para evitar que a bola, no caso de uma barreira, está fazendo barreira aqui, cobrança de falta, e aí você utilizar a cabeça para evitar que ela passe para o gol, ou então no caso de quem está atacando, por exemplo, um escanteio, receber essa bola com a cabeça para fazer um gol. Tá? Então, cabecear também é uma habilidade muito boa no futebol que deve ser treinada bastante. E agora nós temos a habilidade da defesa. A habilidade da defesa é o ato de agarrar a bola, impedir o gol. Essa habilidade é específica do goleiro, tá? Nenhum outro jogador pode treinar essa habilidade. Por quê? Porque somente o goleiro é que pode receber a bola com as mãos, certo? Então ele treina bastante essa habilidade. E agora vamos conhecer aqui algumas características do futebol de campo, a área onde é jogado o futebol de campo. Então nós temos aí uma imagem do futebol de campo. Todo mundo conhece, Se eu pedisse para vocês desenharem agora no caderno de vocês a imagem de um campo de futebol, todo mundo saberia fazer essas marcações, não é mesmo? Como é que é essa marcação? O campo ele é dividido por uma linha central, onde tem o círculo central também, onde começa a partida, certo? A partida sempre começa bem no centro desse círculo central.
De um lado nós temos a área do goleiro, que fica de um lado e também do outro, dividida em duas partes, a grande área e a pequena área. Pronto, esse é os detalhes do campo de futebol. Agora vamos ver as medidas. Tá? Então, nas medidas, nós temos as linhas laterais, certo? Onde, deixa eu colocar aqui para vocês, as linhas laterais, ó, que fica de um lado e do outro, são as linhas maiores. Então, essas linhas laterais podem ter a distância de 100 e 110 metros, como nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, as linhas laterais possuem um comprimento de 100 e 110 metros. Depois disso, nós temos as linhas de fundo ou as linhas de meta, que podem ter entre 64 e 75 metros. A FIFA adota o seguinte padrão: 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Então, todos os campos onde acontecem as competições oficiais da FIFA, no caso a Copa do Mundo, tem essas medidas de 105 metros por 68 metros, ok? Então, esses são os principais detalhes relacionados ao campo de futebol. E com relação às regras, vamos ver rapidamente aí as regras. São 11 jogadores, sendo 10 na linha e 1 no gol. Possuem um árbitro central e 2 de linha, que são os famosos bandeirinhas, né? 2 tempos de 45 minutos e intervalo de 15 minutos. Esse é o tempo que é jogado o futebol de campo. 2 tempos de 45 minutos, sendo um intervalo de 15. O gol é marcado quando a bola ultrapassa a linha abaixo do travessão. Se por algum acaso ela tocou o travessão, tocou na linha, mas não ultrapassou, não é gol. É só quando ultrapassa a linha. O impedimento acontece quando o atacante se encontra entre o último adversário e a trave, com exceção do goleiro. A falta é cobrada por meio de um tiro livre direto e 2 faltas tem como consequência o cartão, aliás, a falta tem a consequência do cartão amarelo, caso seja uma falta muito mais violenta. A penalidade é algo bem maior, mais grave do que a falta. E aí ela tem como consequência o pênalti ou um cartão vermelho, certo? Então, o que vai definir isso, se é falta ou penalidade, vai ser a gravidade do ato do jogador, principalmente se houve intencionalidade ou não, certo? Então, essas foram as principais regras aí do futebol, ok? Muito obrigado a participação de todos e até amanhã. Uma boa noite, até amanhã. O videozinho aí, ele caracterizou sobre as principais regras do futebol, as principais regras do futebol, tá? E os fundamentos básicos. Tudo bem? Enquanto a apresentação do futebol, semana que vem não precisa, porque basicamente é bem parecido com o futsal, tá? O pessoal já fez do futsal, não tem necessidade de fazer do futebol. Tá bom? Quem não fez ainda, então se prontifica a fazer do basquete para a semana que vem. Tá bom? Fiquem com Deus e até a aula que vem. Tchau, tchau para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor.
E a 10, por fim, sobre o tema Escola para a Educação Integral, assinale a alternativa correta. Escola para a